sociais. Então, tá. Então, ontem nós entendemos, né, sobre a mensagem de Jesus Cristo, sobre ele ser o nosso único e suficiente Salvador. E daí nós podemos pensar, né, o que vai acontecer, o que acontece depois que nós aceitamos o nosso Senhor Jesus como o nosso Salvador, quando nós entregamos a vida para Jesus. Tá, mas e agora? O que vai acontecer? O que vai mudar na minha vida, né? Então agora você vai começar uma caminhada com Jesus Cristo, você vai ter uma nova vida em Cristo. Então a Evelyn, ela existe a Evelyn antes de Cristo e a Evelyn depois de Cristo. E assim acontece com todas nós. Então, agora, você não é apenas mais uma criatura de Deus, mas você é uma filha de Deus. Como a gente conversou ontem, né? Que somente aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador é que se tornam filhos de Deus. Então, ali diz, né, em João, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós não somos mais as mesmas. A salvação não é apenas o perdão dos nossos pecados, mas é também o início de uma nova vida. Então, nós somos salvos para viver uma eternidade ao lado de Jesus Cristo, mas nós também temos uma mudança de vida aqui na terra. Então, Deus nos dá um novo coração, com novos pensamentos e um novo propósito. Lá em 2 Coríntios diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tem uma outra passagem que eu esqueci de colocar, mas que diz assim: já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, antes, nós vivíamos segundo o mundo. Nós éramos dominados pelo pecado, pela culpa, pela escuridão. Mas agora, em Cristo, nós somos libertas do poder do pecado que havia em nós e vivemos pela graça e pela fé, ou seja, nós vivemos pelo favor imerecido de Deus e pela fé. Ah, Eve, então quer dizer que nós não pecamos mais. Não, não é isso. Nós continuamos pecando durante a nossa vida aqui na Terra, mas agora é diferente. Qual que é a diferença? Porque muitas pessoas falam assim, e os crentes, né, os cristãos, eles se acham a última bolacha do pacote. Mas, na verdade, não quer dizer que a gente se acha no sentido de que nós somos melhores do que as outras pessoas porque nós não pecamos. Não. Nós pecamos, só que a diferença entre uma pessoa que está no mundo e os cristãos é que a pessoa que está no mundo, ela vai pecar, então ela vai adulterar, ela vai mentir, ela vai ter inveja, ela vai sentir orgulho, mas ela não vai se incomodar com aquilo. Para ela é normal, todo mundo faz isso, todo mundo é orgulhoso, todo mundo é avarento, e para a pessoa tá normal. E quando nós estamos em Cristo e que nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, nós somos constrangidas pelo pecado. Então, as pessoas que verdadeiramente se converteram, não da boca para fora, mas que realmente entregaram a sua vida para Jesus Cristo, nós somos constrangidas diariamente. Então, por exemplo, se eu contar uma mentira aqui para vocês, eu vou me sentir constrangida. Já não vai ser natural, não vai ser normal eu mentir. Se eu for grosseira com meu esposo, eu não vou achar aquilo normal, eu não vou ficar mais uma semana sem falar com ele, de bico com ele, eu vou me sentir constrangida. Então, quando nós estamos em Cristo, nós ainda estamos lutando contra o pecado, mas nós não podemos permanecer no pecado, porque se você sabe que você está pecando e você permanece no pecado, isso se chama iniquidade, e aí quer dizer que não há uma conversão genuína. Então, o fruto, tá? O fruto
de uma pessoa verdadeiramente convertida é o arrependimento, é o constrangimento. Você sabe se uma pessoa ela é verdadeiramente convertida, se ela se constrange com o pecado, se ela odeia o pecado. Os cristãos, a gente tem que odiar o pecado, a gente não pode flertar o pecado. Nós pecamos ainda porque nós estamos em um processo aqui na Terra, né? Deus está nos lapidando, mas nós não podemos amar o pecado, flertar o pecado. Então, lá em Romanos diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, porque quem morreu foi justificado do pecado. Então, agora nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos filhos de Deus, escravos de Cristo. Não escravo no sentido ruim da palavra, mas no sentido de que nós queremos fazer a vontade de Cristo. Nós não nos movemos mais pelos nossos desejos carnais. Lá em Colossenses diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Romanos diz: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E Efésios diz: porque outrora vocês eram trevas, nós éramos filhos das trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Então, nós precisamos viver como filhos de Deus, como filhos da luz. Nós não estamos mais no pecado, nós não estamos mais nas trevas. O que mais que acontece quando nós aceitamos Jesus Cristo na nossa vida? O Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de nós, guiando os nossos passos e produzindo em nós o fruto do Espírito. O fruto do Espírito nós vamos estudar mais adiante com calma, mas resumidamente ele é composto por 9 partes, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Então, as obras da carne são o contrário disso. É o ódio, a tristeza, a impaciência, a infidelidade, a falta de domínio próprio. Esses são os frutos da carne, das pessoas que estão no mundo. Mas nós, quando nós aceitamos a Cristo verdadeiramente, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. Então, agora, a gente não precisa se esforçar para não pecar, porque nós temos o Espírito que habita dentro de nós. Então, nós podemos pedir ajuda para o Espírito Santo. Então, nós entendemos que eu não vou deixar de pecar com a força do meu braço. Eu vou deixar de pecar porque o próprio Deus, ele habita em mim, eu sou o meu corpo, ele passa a ser templo e morada do Espírito Santo, e por isso eu não peco, porque ele me ajuda. Então, por exemplo, eu era mentirosa, eu era uma pessoa extremamente mentirosa, eu mentia em pequenas e em grandes coisas. Hoje eu não consigo mais mentir, porque o Espírito Santo, ele habita dentro de mim, e se eu tentar contar uma mentira, o Espírito Santo, ele vai me constranger. E tem algumas coisas que eu ainda preciso vencer. Por exemplo, a falta de domínio próprio. Eu ainda preciso vencer essa questão. Então, eu oro a Deus para que ele me ajude. Senhor, me ajuda a ter domínio próprio. Então, lá em Efésios diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade. Qual que é a palavra da verdade? A palavra de Cristo, a palavra do Evangelho, o Evangelho da salvação. Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, ontem, o que nós fizemos ontem? Nós ouvimos o Evangelho da salvação. E nós também cremos na palavra da verdade.
E nós fizemos uma oração, aceitando Jesus Cristo na nossa vida e recebendo ele na nossa vida. Algumas já haviam feito essa oração há anos atrás, e talvez alguém tenha feito pela primeira vez. A partir desse momento, você recebe o Espírito Santo de Deus dentro de você e você é selado com o selo da salvação, com o selo do Espírito Santo, que é a garantia de que você é uma nova criatura em Cristo Jesus e que você vai morar na eternidade com Jesus. Então, percebe que quando a gente aceita Jesus Cristo verdadeiramente, nós recebemos o Espírito Santo, esse selo, nós não temos mais dúvida para onde que a gente vai. Se a gente vai para o céu ou se a gente vai para o inferno. A gente tem a convicção de que nós vamos para o céu. Então, eu não tenho medo de morrer, porque eu sei que quando eu morrer, eu vou me encontrar com Jesus. Não porque eu sou boa, mas porque a graça dele me alcançou e eu entreguei a minha vida completamente a ele. Lá em Gálatas diz assim: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. Então, essa nova vida em Cristo, ela é marcada por transformação. Deus começa a curar as suas feridas, restaurar áreas destruídas na sua vida e dar um novo sentido a tudo. Tudo que você pensava nessa vida, Jesus Cristo vai te dar um novo sentido. Nós não vivemos mais para nós mesmas, nós não vivemos mais para fazer aquilo que a gente quer fazer, aquilo que a gente gostaria de fazer, os nossos sonhos. Porque as pessoas pregam muito, né? Que você nasceu para ser feliz. Nós não nascemos para ser feliz. Nós nascemos para refletir a glória de Cristo. Se nós vamos ter, e nós vamos passar por tribulações, porque a própria palavra diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, é o que Jesus Cristo fala. Então, a gente abre mão, a gente entende que Jesus Cristo, ele é perfeito, que ele é soberano, que ele sabe de todas as coisas e que ele tem um plano perfeito para cada um de nós. E nós confiamos nele de tal forma que eu reconheço que eu sou péssima sem ele. Eu digo, Jesus, sem o Senhor não dá, eu preciso de ti. Então, eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor me guie. Eu abro mão de todos os meus sonhos. Eu queria morar no lugar tal, eu queria ter o carro tal, eu queria fazer tal coisa, eu queria isso, eu queria aquilo. Eu abro mão de todos os meus sonhos e de tudo que eu queria para viver aquilo que Deus tem para mim. É o que eu digo sempre para Deus. Deus, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Porque o que o Senhor tem para mim é muito melhor do que eu posso querer para mim mesma. Porque Deus é um pai, ele é um pai bom, ele é um pai maravilhoso. Para vocês que são mães e têm filhos, né? Pensa vocês planejando um presente de Natal para as crianças. Aí vocês pensaram em comprar lá um presente bem lindo, bem maravilhoso, bem legal, e você pergunta para o teu, e o teu filho diz assim para você: mãe, eu quero uma boneca aquela marca que é uma boneca inferior, tá? Que eu não lembro o nome das bonecas. E você tinha comprado uma Barbie para tua filha, uma boneca muito melhor do que a que ela estava pedindo. Por quê? Porque a nossa mente, ela é muito limitada. Nós pensamos, e eu não estou falando de coisas materiais, tá, gente? Eu só dei um exemplo material para eu poder exemplificar, mas eu não estou falando sobre coisas materiais. Aceitar Jesus Cristo não é sobre isso. E Deus me livre de pregar esse evangelho da prosperidade, porque o evangelho não é sobre isso. O evangelho é sobre ter uma nova vida em Cristo, mas em todas as áreas da sua vida, na tua saúde, no teu casamento, na tua vida familiar, na tua vida parental, com a tua parentela, na tua vida profissional, em todas as áreas da sua vida. Então, vamos lá. Então, lá em Gálatas diz assim:
eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A nova vida em Cristo é um processo diário de crescimento e comunhão com Deus. Lá em Efésios diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade, provenientes da verdade. Ai, eu amo essa palavra. Olha que palavra mais maravilhosa. Está dizendo que nós nos despimos do velho homem, da velha criatura, da velha Evelyn, da velha Islara, da velha Tassiane, nós nos despimos. Eu não quero mais ser quem eu era, eu não quero mais viver a vida que eu vivia. Eu não quero mais ser corrompida pelos desejos enganosos. Eu não quero mais ter a mente do mundo. Eu não quero mais pensar como o mundo pensa. Eu não quero mais achar normal o que o mundo acha que é normal, o que o mundo diz que é normal. Não, eu quero ter a minha mente renovada, serem renovados no modo de pensar. Lá em Romanos 12:2 diz que nós temos a mente renovada, que nós abrimos mão de pensar como o mundo pensa, o padrão que o mundo pensa, para termos uma mente renovada, para pensarmos como Cristo pensa. Lá em Coríntios diz que nós temos a mente de Cristo. A partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós passamos a ter a mente de Cristo. Como que Cristo pensa? Então, todas as coisas que a gente for fazer na nossa vida, a gente tem que se perguntar, Cristo faria isso? Porque Cristo pensa isso? Como que Cristo faria nessa situação? Então, nós somos renovadas, a nossa mente é renovada, isso a gente chama de metanoia. A nossa mente passa por um processo chamado metanoia, que é a renovação da nossa mente. A gente deixa de acreditar nas mentiras do inimigo, nas mentiras do mundo, nas mentiras das trevas, e nós começamos a crer nas verdades de Deus, nas verdades do Evangelho de Cristo. E aí, nós mudamos o nosso modo de pensar. E quando nós mudamos o nosso modo de pensar, o que vai acontecer? O nosso comportamento vai mudar. Porque se eu acredito, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Se eu acredito que sucesso, tá? Sucesso, eu acho que sucesso é ter muito dinheiro, é ter o carro do ano, é ter uma casa grande, é ter 3 empresas, e ficar famosa. Eu acho que isso é sucesso. Se eu acho que isso é sucesso, eu vou agir em conformidade com isso, tá? Agora, e quando eu aceito Cristo na minha vida, Cristo muda a minha mente, renova a minha mente, eu passo a entender que sucesso não é nada disso do que eu achava antes. Para mim, agora, sucesso é ter paz na minha casa, ter um lar, ter uma família, viver em paz, viver com amor, servir o próximo, ajudar o próximo, ser generosa, ser amável, ser piedosa, ser uma esposa sábia que edifica a minha casa, ser uma mulher de oração, ser uma boa amiga, ser uma boa filha. Para mim, agora, isso aqui é sucesso. É ter Cristo na minha vida, é ser salva pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Então, a partir do momento em que eu incluí que a minha mente é renovada com essas verdades, eu começo a caminhar em direção a isso. Eu converto os meus caminhos e eu começo a me comportar de uma forma que eu vou revelar a Cristo. Então, aceitar Jesus é o início da caminhada. Nele, nós fomos perdoadas, nós recebemos o Espírito Santo de Deus,
nós nos tornamos filhas de Deus e nós começamos a fazer parte da família celestial, da família de tempo. E agora é tempo de nós crescermos nessa caminhada. É tempo de nós amadurecermos, de nós obedecermos e seguirmos o nosso Mestre Jesus de todo o nosso coração. Lembra quando a gente era criança que tinha aquela brincadeira, siga o mestre, né? Que a pessoa, levantava a mão, todo mundo tinha que levantar. A pessoa agachava, todo mundo tinha que agachar. A pessoa olhava para o lado, todo mundo olhava também. Então, agora o nosso mestre é Jesus Cristo. Então, nós olhamos para aquilo que Jesus está fazendo, o que Jesus já fez, e nós copiamos Jesus. Ele é o nosso mestre. Até o dia em que estaremos para sempre com ele lá na eternidade. Então, eu vou fazer um resumão final para nós. Então, nós tivemos a criação de Deus. Deus fez a humanidade à sua imagem e semelhança, que éramos para ser perfeitos, assim como Deus é. Era para sermos santos e justos, assim como Deus é. Era para sermos amor, assim como Deus é. Mas aconteceu uma queda, né? Que foi a queda de Adão e Eva. Quando eles comeram, né, o fruto proibido, a humanidade foi separada de Deus devido ao pecado original deles. E aí nós tivemos a necessidade de redenção para voltarmos a ter paz com Deus. E Deus, em sua infinita misericórdia, desejava restaurar a relação com a humanidade, mas o pecado, né, que foi gerado lá no Jardim do Éden, a partir do Éden, ele precisava ser expiado. E aí Deus elaborou um plano para nos salvar. E esse plano foi enviar Jesus Cristo, o seu único filho, seu unigênito, que se ofereceu como sacrifício pelo pecado de toda a humanidade na cruz do Calvário. Depois da morte de Cristo, que ele pagou o preço pelo pecado, a sua ressurreição demonstrou o seu poder sobre a morte, sobre o pecado e sobre o inimigo. E aí nós temos acesso à salvação e à vida eterna através da fé em Cristo. Os seres humanos podem receber o perdão dos pecados e a vida eterna, que é ir para o céu. Então, o plano de salvação é a maior demonstração do amor de Deus. Então, muitas pessoas acham que Deus é um Deus da lâmpada mágica, né? Que você esfrega e você faz os seus pedidos para Deus e ele tem que responder todos os seus pedidos. Deus não é o gênio da lâmpada mágica e Deus, ele, na verdade, ele não tem que fazer mais nada por nós, porque ele já fez tudo, né? A maior demonstração do amor de Deus sobre a nossa vida foi enviar o seu único filho para morrer por nós na cruz. Então, ele continua nos abençoando, ele continua entregando coisas, nos dando coisa na nossa vida terrena, mas isso é porque ele é bom, porque ele é um pai bom, mas ele já fez o maior ato de amor por nós. Então, Jesus é o único caminho de volta ao Pai. Por meio dele, nós somos perdoados, restaurados e convidados a viver uma nova vida agora e para sempre com Deus. E aí vai o meu convite para vocês, para a gente caminhar juntas. Vamos caminhar juntas. Então, eu gostaria de rapidamente compartilhar com vocês, né, o meu testemunho pessoal da minha nova vida, né? O tema foi uma nova vida em Jesus. Então, antes de Jesus, né, eu estava completamente perdida, mesmo que eu achava que para onde que eu ia, mesmo que eu achava que eu estava fazendo tudo certo, eu estava, na verdade, completamente perdida. E eu vivia uma vida completamente egocêntrica, uma vida para mim mesma. Era tudo eu quero ser a última bolacha do pacote, eu quero fazer isso porque eu quero dinheiro para mim, eu quero ficar rica para mim, eu quero ficar milionária para mim, eu quero ter um carro melhor para mim, eu quero ter uma casa grande para mim, eu quero ser a melhor, eu quero ser a maior, eu quero ser a mais poderosa, era tudo eu.
Então, eu era guiada pelos meus desejos carnais, eu era guiada pela opinião das outras pessoas, eu era guiada pelas feridas do meu passado. Era isso que determinava a minha vida. Eu buscava valor nas coisas materiais, eu buscava valor nas pessoas, na minha aparência externa, no reconhecimento, nos elogios, nos tapinhas nas costas que eu recebia, mas tudo isso continuava me deixando vazia. Eu era uma pessoa vazia. Eu tinha tudo, mas eu não tinha nada. Eu alcancei tudo que eu queria na minha carreira profissional, mas eu ainda assim me sentia vazia, eu me sentia incompleta, eu não conseguia entender. Eu tenho sucesso profissional, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho bens materiais, mas tá faltando alguma coisa, eu não sei o que que é, eu procurava em tudo que era lugar. Eu procurava nas religiões, eu ia na religião X, Y, Z, eu fazia tudo que falavam para eu fazer, faça que vai na leitura de mão, vai fazer vai fazer isso, vai fazer aquilo, e eu ficava buscando incansavelmente coisas nessa terra para preencher aquele vazio que existia dentro de mim, que eu não sabia que era o vazio de Jesus. Dizem, né, tem uma frase, ela não é uma frase bíblica, mas é uma frase que diz assim, que todos nós temos um vazio dentro de nós, do tamanho de Deus, do tamanho de Jesus Cristo. Então, é como se fosse uma forma geométrica, tá? Vamos dizer que Jesus é um triângulo. Não adianta você querer colocar um quadrado, não adianta você querer colocar uma coisa redonda, não adianta querer você colocar um hexágono, você não vai conseguir encaixar aquela peça que só Jesus Cristo pode preencher dentro da tua vida. Então, eu carregava culpa pelos erros do passado, eu carregava medo, eu carregava orgulho, era uma pessoa extremamente orgulhosa, eu carregava tristeza, o meu olhar não tinha brilho, as pessoas achavam que eu estava bem, porque eu sabia fingir muito bem, mas dentro de mim eu era infeliz, eu era amarga, eu era uma pessoa invejosa, amargurada, eu era uma pessoa que odiava muito as pessoas, eu me sentia sozinha, mesmo que eu tivesse numa multidão de pessoas, eu continuava me sentindo sozinha, porque eu não percebia que o verdadeiro problema estava na distância entre eu e Deus. Eu acreditava em Deus, eu acreditava que existia uma força maior, eu acreditava no universo, que existia uma força cósmica, que existia uma lei da atração, que existia o pensamento positivo para eu falar e as coisas acontecerem na minha vida, e coisas místicas. Eu era muito ligada com as coisas místicas, com pedra. Eu achava que uma pedra podia me proteger. Eu achava que uma pedra podia me ajudar a passar no exame de moto que eu fiz. Eu lembro que eu levei uma pedra e eu coloquei a pedra dentro do meu sutiã, porque uma pessoa me falou para fazer isso, e eu falei, não, agora eu vou passar nesse exame de moto, porque agora eu tô com a pedra. Então, eu era muito mística, eu acreditava muito em rituais, que eu precisava fazer rituais para conseguir, de repente, ter algum tipo de acesso a Deus. E eu era uma pecadora, né? Separada da presença de Deus, tentando preencher o vazio no meu coração com que o mundo oferecia. Então, tudo que o mundo oferecia, tudo que o mundo dizia, né? Eu era muito influenciada pelo mundo. Ah, se uma blogueira falou isso, então eu vou fazer o que ela tá falando. Se uma influencer falou isso, eu vou fazer o que ela tá falando. Mas sempre para o mal, sempre influenciada para as coisas terrenas, para as coisas materiais. E depois de Jesus? Bom, a minha vida mudou completamente, né? Faz 3 anos, tô indo para o 4º ano que eu aceitei Jesus Cristo, que foi a melhor decisão de toda a minha vida. E deixa eu só mudar aqui um negócio. E foi a melhor decisão que eu tomei em toda a minha vida, né? Eu fui perdoada, eu fui curada, eu fui acolhida como uma filha de Deus, né? Eu recebi uma nova identidade, não sou mais escrava do pecado,
né? Mas eu sou livre pelo sangue de Jesus, e quando a gente fala de liberdade, nós não estamos falando de libertinagem, né? A liberdade que o mundo prega é a liberdade de que nós podemos sair fazendo tudo que a gente quer. E a liberdade de Deus é saber que nós podemos, vou dar um exemplo, tá? Bebida alcoólica, né? Eu era muito beberrona, né? E o mundo diz que ser livre é você poder beber o tanto de bebida que você quer. Mas em Cristo a gente entende que eu não bebo mais bebida alcoólica porque está escrito lá na Bíblia que não pode beber. Porque não está escrito dessa forma, mas eu não bebo mais, porque eu não preciso disso, porque eu entendi que para ser alegre, para ficar feliz, para eu poder ser quem eu sou verdadeiramente, eu não preciso me embriagar, eu sou quem eu sou em Cristo. Então, agora eu tenho o Espírito Santo habitando em mim, que me ensina, ele me consola, ele me corrige, ele me disciplina, ele me exorta, ele me encoraja e ele me lembra que eu pertenço ao Pai. Então, hoje eu não vivo para agradar a Evelyn, eu não vivo para fazer os meus desejos, os meus sonhos, para realizar aquilo que eu quero, mas eu vivo para agradar a Deus, com propósito, com paz, com alegria e com esperança, né? Ontem eu recebi uma mensagem bem linda de uma irmã que está aqui com a gente, né? Falando sobre esse momento que nós estamos vivendo, essa oportunidade que nós estamos tendo, né? De estarmos conhecendo mais de Deus juntas. E eu posso dizer para vocês que quando eu digo que eu estou muito feliz em estar aqui, não é uma frase pronta, não é uma palavra ao vento. Eu realmente estou muito feliz de estar aqui, porque eu nasci para isso. Eu nasci para falar de Jesus. Quando eu acordo todo dia e eu penso, para que eu nasci? Eu nasci para falar de Jesus. Eu nasci para revelar Jesus, para apontar Jesus. E quando nós estamos vivendo o nosso propósito, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós vamos ter a verdadeira alegria, que não é alegria circunstancial. Porque às vezes vai ter dias que eu vou estar aqui e a minha vida pessoal talvez não esteja bem. Mas eu ainda vou estar aqui. E eu espero estar ainda com um sorriso da alegria de falar de Jesus. Então, o meu valor, ele não vem mais das coisas que eu faço, mas de quem eu sou nele. Então, eu entendi a minha real identidade, quem eu sou em Jesus Cristo, quem é a Evelyn. E a Evelyn, as pessoas falavam que eu era brigona, que eu era briguenta, que eu era bocuda, que eu era isso, que eu era aquilo, que eu quero aquilo outro. Agora eu sei quem eu sou em Cristo. Ele me falou quem eu sou. E a minha identidade está firmada nele. Então, se alguém falar algo diferente disso, eu sei que eu não sou aquilo. Eu sei que a minha identidade não se resume nas minhas falhas e nos meus erros. Eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. E antes eu buscava, né, o amor, agora eu sou amada. Antes eu vivia para ser vista, agora eu vivo para que ele seja visto em mim. Antes eu tentava merecer as coisas, né? Eu era uma pessoa muito performática e agora eu descanso na graça de Deus. Antes eu caminhava sozinha e agora ele anda comigo todos os dias. Agora eu tenho uma identidade firmada na paternidade de Deus. Então, mesmo que os meus pais aqui da Terra não tenham sido o exemplo perfeito daqueles pais que eu gostaria, que eu pretendia, mas a minha identidade é firmada em Deus. Hoje de manhã, quando eu acordei, que eu vim aqui para o meu quartinho, eu falei assim, Deus, eu continuo amando o meu pai e a minha mãe aqui da Terra, mas hoje eu entendo que eu não coloco mais expectativas neles, porque eu estou tão preenchida com o amor de Deus, a paternidade de Deus, que eu já não coloco mais as expectativas nas pessoas aqui da Terra. Eu não coloco mais expectativas no meu pai e na minha mãe, porque eu fui preenchida com o amor dele. Então, eu sou perdoada, liberta, curada, escolhida. A minha vida tem sentido, porque Jesus é o sentido dela. E tudo que eu sou hoje é fruto do amor daquele que me olhou com compaixão quando ninguém mais me olhava.
E é isso que Jesus faz, né? Não é sobre nós, não é sobre a nossa capacidade de mudar. Vocês já sabem que eu sou chorona, né? Mas é sobre o que Jesus faz na nossa vida, sobre a capacidade e o amor que ele tem pela nossa vida e que ele pode nos transformar. Então, não importa qual é o nosso cenário hoje, né? Nós sabemos que existe um Deus que nos ama